significa se ele estiver muito fechado. Se ele está muito aberto, a gente tem o que se chama esgotamento ou pouca energia em algum órgão ou em alguma parte do corpo. E se ele está muito fechado, o que eu disse? Isso é isso. E se ele está muito fechado, significa constipação ou que tu está com uma possível inflamação ou com algum outro problema desse tipo. Dá para entender isso? Então, a harmonia ou a harmonização do centro de energia significa justamente isso, que eu vou de alguma maneira equilibrar esse centro de energia, não importando a direção ou se ele está com excesso ou com falta de energia. Tá? Nós vamos voltar a esse ponto depois quando formos falar do tratamento em outras pessoas. Mas nesse momento, o que importa é essa figura de como é feito a harmonização do centro de energia. Então, vocês veem ali que tem uma direção para o fluxo, né? E vão analisar o seguinte, que a mão que está próxima ao corpo, ela vai no sentido para cima, e a mão que vai para fora, ela está no sentido para baixo. Dá para entender? Então, como é que nós faríamos isso? Sim? Ó. Rolando a linha. Tá? E como ela é feita? Ela é feita o seguinte, aí nós vamos tentar conceber, como nós não sabemos que tipo de pessoa é, ou que tipo de configuração energética ela tem, nós vamos determinar, entre aspas, por uma convenção que ela teria, ou que nós também teríamos, 7 pontos principais de energia. Então aí nós vamos colocar um que seria o básico, o umbilical, o cardíaco, o laríngeo, o alto da cabeça, e aqui que terminamos com o coordenador automolétrico, isso? Sim? E aí como é que nós fazemos? Nós vamos fazer 7 vezes, no mínimo 7 vezes, sobre cada um desses. Vamos tentar? O movimento é o contrário. Ó. A mão que está perto do corpo vai para cima, a que está fora vai para baixo. Isso. E aí vamos fazendo. Ele pode ser um movimento até mais rápido. Com o tempo a gente vai aprendendo a fazer mais rápido. E vai passando até aqui atrás, sim? Até a nuca, até o coordenador. Esse é o exercício. Nós vamos fazer isso 3 vezes. É enrolando. Isso é a nossa harmonização. Isso já é um primeiro tratamento. Isso pode ser feito antes de uma aplicação básica. Sim. Sim. 7 vezes em cada um. 7 vezes em cada parte. Em cada parte, de 3 vezes, né? O que é... 7. Aqui, 7, 7, 7. Depois a gente não precisa contar exatamente 7, isso aí vai se tornar uma coisa meio automático. O que tu vai perceber quando tu passa em ti, por exemplo, assim, isso que eu estava dizendo, depois eu vou mostrar mais adiante como que se percebe se uma pessoa tem excesso ou falta. Né? Existem umas sensações assim que nós vamos aprender a sentir que são muito interessantes. Né? O que são as sensações de excesso e o que é a sensação de falta. E com isso a gente vai precisar poder, assim, na hora que já está querendo se manifestar isso, a gente já interrompe isso ou retira isso, né? Tá? Mas por enquanto é isso que interessa, né? A harmonização do centro energético é isso, tá? Nesse sentido, então a mão que está perto do corpo vai para cima e a que está fora vai para baixo. Sim? É simples. Depois de 552 vezes fica fácil. Vamos adiante um pouquinho. Aqui tem uma coisa chamada abertura e fechamento de aplicação. O que é isso aqui? Algumas pessoas gostam assim, de fazer uma invocação, tornar aquele momento da aplicação sagrado, né? Então tem todo um processo assim, meio ritualístico, meio meditativo, meio até religioso. Então isso é, em geral até é interessante no início a gente começar a fazer isso, né? Tornar aquele período de meditação, de aplicação, uma coisa mais sagrada. Então cada um pode fazer. Aqui tem 2 sugestões, né, que você pode fazer, né? Tem esse ali na segunda, na página 86, sugere ali o mantra Yom, que depois abaixo tem uma explicação. Isso aqui depois a gente vai fazer também. E tem essa invocação a Mika. Mika, nesse sentido, até gostaria de fazer uma outra explicação. Não falei sobre Mika. Essa invocação Mika, Mikael é algo bastante importante para nós, porque quem é Mika, na verdade?
seguinte, vocês geralmente vão associar Micá com a literatura que fala de Micael, né? O arcanjo Miguel e tal, mas não é esse Micá que nós estamos falando. Vamos imaginar assim, vamos tentar imaginar da seguinte maneira, que lá, aquele que ninguém sabe quem é, o inominável, o Altíssimo, né? O poderosão. Nem dá para dizer Deus, porque que Deus ainda seria uma personificação de uma coisa que nós não conseguimos definir o que seria. Então, imagina que lá na origem de tudo existe um ser inatingível, inominável e totalmente onisciente, tudo mais. Bom, e digamos que um segundo na linha desse ser, digamos que seja um filho, a gente chama assim, um Cristo multi-universal, seja esse chamado Micá. Então, essa invocação Micá, Micael, nos remeteria ao filho real, ao filho divino desse ser inominável, dessa energia inatingível, incompreensível. Então, nós não estamos nominando ou chamando um ser que já seja conhecido assim pela, né, dessas esferas todas. É algo extremamente alto, poderoso. E por que nós estamos falando disso? Justamente para não nos associarmos a outras energias que tem abaixo disso, que a maioria delas foi usada de uma maneira um tanto, eu diria assim, usam nomes de seres e de energias com propósitos obscuros até hoje em dia, assim, que não seriam o ideal, né? Então se confunde muito assim a origem das energias associando ao nome de um ser, ao nome de uma personalidade espiritual, que não seria bem assim. Então, quando nós invocamos Micael, na verdade também nós estamos invocando a mais alta energia que nós podemos acessar de nós mesmos, nossa parte mais divina e a parte mais divina dessa energia universal que nós possamos ter acesso, tá? Coisa mais limpa, a mais alta energia crística, seria? Sim, exatamente. Então, porque assim, nós temos que ter uma ideia seguinte, porque eu falei multi-universal, né? Nós temos que ter uma ideia um pouco mais ampla da coisa, não nos reter a um ambiente simplesmente físico ou como se diz, como é que é isso, da procura por planetas, como é que chama? A pesquisa interplanetária. Isso, não na parte física, mas numa parte espiritual. Então, vamos até assim, que existe uma hierarquia, por exemplo, uma hierarquia planetária, né, que nós estamos falando ali, são seres que trazem essa energia cósmica para cá. Existe uma hierarquia solar, né? Existe uma hierarquia galáctica, depois existe uma hierarquia universal e existem multi-universos. Todos esses têm seres de nível espiritual, né? E aí nós chamamos esse